Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade à minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. O trecho de hoje é 30 de junho de 1903. Beleza interior da alma. Encontrando-me fora de mim mesma, vi a rainha mãe e, prostrando-me aos seus pés, disse-lhe: Minha mãe, em que terrível estreiteza me encontro privada do único bem meu e da minha própria vida. Sinto-me chegar aos extremos. E enquanto dizia isto, chorava. E a Virgem Santíssima, abrindo-se uma parte do coração, como se abrisse uma custódia, tomou o menino de dentro e me deu, dizendo: Minha filha, não chores, aqui está o teu bem, a tua vida, teu tudo. Toma-o e tenha-o sempre contigo. Enquanto tiveres contigo, tenha o teu olhar fixo em teu interior sobre ele. Não te preocupes se não te diz nada, ou se tu não sabes dizer nada. Somente olha-o em teu interior, porque com olhá-lo compreenderás tudo, farás tudo e satisfarás por todos. Esta é a beleza da alma interior, que sem voz, sem instruções, como não há nada exterior que atraia ou a inquiete, senão que toda sua atração, todos os seus bens estão fechados no interior. Facilmente, com um simples olhar, Jesus tudo entende e toda a obra. Deste modo, caminharás até o cume do Calvário. E uma vez que tenhas chegado, não mais como menino o verás, senão crucificado, e tu ficarás junto com ele crucificado. Por isso, parecia que com o menino nos braços e a Virgem Santíssima fazíamos o caminho do Calvário. Enquanto se caminhava alguma vez, encontrava alguém que me queria tirar Jesus e chamava em ajuda a Rainha Mãe, dizendo-lhe: Minha mãe, ajude-me, que querem tirar-me Jesus. E ela me respondia: Não temas, teu empenho seja teu olhar interior fixo sobre ele, e isto tem tanta força que todas as outras forças humanas e diabólicas ficarão debilitadas e derrotadas. Agora, enquanto caminhava, encontramos um templo no qual se celebrava a Santa Missa. No momento de receber a comunhão, eu voei com o menino nos braços ao altar para recebê-la. Mas qual não foi minha surpresa que, enquanto Jesus Cristo entrou dentro de mim, desapareceu dos meus braços e pouco depois me encontrei em mim mesma. Amém, Fiat. Maravilha esse trecho, né? Uma maravilha, né? Nossa Senhora veio em socorro da Luísa no momento de muita dor. E a mãe rainha, né? Como ela fala, rainha mãe, que ela é rainha, a rainha da divina vontade, a rainha do céu e da terra e de todos nós, homens e mulheres. Ela é a rainha de tudo e mãe, né? Ela é mãe, mãe de Jesus e nossa mãe. Então ela é a rainha mãe, né? A gente fala mãe rainha aqui, né? Rainha, mãe, mãe rainha, é isso mesmo, é o que ela é. E prostrando-me aos seus pés, disse-lhe: Minha mãe, em que terrível estreiteza me encontro privada do único bem meu e da minha própria vida, né? Sinto-me chegar aos extremos. Aí Nossa Senhora conta para ela um grande segredo para que ela não deixe a perturbação entrar no coração dela. Nossa Senhora ensina ela a ter Jesus dentro dela. E não só ter, mas reconhecer e identificar esse Jesus dentro dela, olhar para esse Jesus no interior dela e ali ficar sobre custódia, ter ele como custódia, assim como Jesus fica em custódia de Nossa Senhora. Aí ela abriu o próprio coração e tirou o menino de dentro dela. Olha aí, olha isso, que incrível. Aí ela fala: Não chores, tá? Aqui está o teu bem, a tua vida, tudo o que você precisa. E tenha-o sempre contigo, porque você tendo ele, você já tem. Mas você reconhecendo ele, tomando posse dessa verdade, nada vai perturbar você, nada vai te causar medo. Então, ela fala: enquanto eu tiver isso contigo, tenha o teu olhar fixo em teu interior sobre ele, né? Ou seja, olhar fixo em Jesus, né? Foi tanto falado isso também na escola.
que Nossa Senhora nos ensina a fixar nossos olhos no amor, né? No amar Jesus, em Jesus, ter nossos olhos fixos nele. É o segredo, porque é o segredo para que você não sinta medo, né? Na tempestade que a gente viver, nas dificuldades, nas contrariedades, nas privações. O segredo é manter os olhos fixos em Jesus. Porque aí está o grande segredo, né? É ter o olhar fixo em Jesus. Quem olha para Jesus, primeiro, não vai olhar para si mesmo, então não vai confiar em si mesmo. Quem tem o olhar fixo em Jesus também não fica preso às coisas externas. Sabe? O que importa mais é aquela profundidade da contemplação, de você ver Ele e olhar para Ele. Mas esse olhar aqui não é ver, enxergar, não é algo externo, não precisa ver. É pela fé, você saber que Ele está dentro de você, não procurar fora aquilo que está dentro. Procurar dentro de você Jesus, porque o que Ele quer é viver dentro de nós. É fazer morada em nós. E a alma interior, a alma que é toda de Jesus, ela tem Jesus dentro de si e ela conversa com esse Jesus. Esse Jesus não é estranho para ela. E Nossa Senhora era assim, ela era alguém toda de Deus, era alguém todo interior. Então ela tinha sempre paz, mesmo em todas as dores de Nossa Senhora, mesmo em todas as dores, nunca entrou desespero, nunca entrou em inquietação, nunca entrou falta de fé em Maria, porque Maria viveu, ela não só está falando de algo que ela sabe, ela está falando de algo que ela vive. Ela está dando o segredo da vida dela para Luísa. Tenha Jesus em seu coração. Tenha os seus olhos fixos em Jesus. Não te preocupe se não te diz nada, que o importante não é que ele fale pelas palavras, é isso aí, não é isso. Ou se tu não sabes dizer nada, né? Que às vezes a gente fica, mas eu vou falar o quê, né? Só olha, só contempla, entendeu? Somente olha em seu interior, isso já é o suficiente. Porque com olhá-lo, compreenderás tudo, né? Você vai encontrar força. Olhando para Jesus, você vai permanecer constante, perseverar no bem. Vai entender que Ele está com você. Se Ele está com você, não tem que temer nada. E Nossa Senhora, ela confiava em Deus. Nossa Senhora reconhecia Deus em tudo. Então, tudo que ela fazia com muito amor. As pequenas coisas, né? Em Valtor tá contando. As pequenas coisas, o cuidado dela com uma planta, né? Um raminho que ela faz questão de pôr na água. Aquele cuidado na casinha dela. Aquela simplicidade, aquela delicadeza dela. Isso tudo era de alguém interior, de uma alma que vive a divina vontade, né? Uma alma filha da divina vontade, rainha da divina vontade, que em tudo ela contempla Deus, porque como ela aprendeu a olhar esse Deus dentro dela, ela não se perturba. Nada pode tirar ela dessa presença, porque ela aprendeu a ver Deus dentro dela, ver Deus nela, entender que é Deus que a move, entender que ela não é ninguém sem Deus, Ela sempre reconheceu isso, que Deus é tudo para ela, que a divina vontade é que faz todas as coisas. Nossa Senhora sempre foi pequenina, simples, 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 e interior, interior, interior. Sempre viu essa beleza, né? Essa grandeza da presença divina nela. Esta é a beleza da alma interior, que sem voz, sem instruções, como não há nada exterior que a atrai ou a inquiete, porque ela não busca mais nas coisas externas a felicidade, a paz, a ordem, a segurança. Ela entende que isso está em Deus. Só em Deus o refúgio encontrei, só em Deus eu encontro repouso. Ele é meu auxílio, Ele é minha fortaleza, né? Que o que, né, temerei se eu tenho Ele por bem, né? Senão que toda a sua atração, todos os seus bens estão fechados no seu interior, porque lá tem Jesus. Então, facilmente, com um simples olhar a Jesus, tudo entende e tudo obra. Deste modo, caminharás até o cume do Calvário. E uma vez que tenhas chegado, né? Não mais como menino o verás, senão crucificado. Tu ficarás junto com ele crucificado, né? Vai estar dentro dessa missão dela de ser crucificada junto com Jesus. Ela vai entender o que Jesus quer dela facilmente, e ela vai passar por toda essa vida de Jesus, né? O Calvário não vai ficar mais como algo impossível, dolorosíssimo, porque ela vai entender
que é nele que ela vai encontrar tudo, né? A força para passar pela cruz. E vai amar a cruz, docemente vai caminhar para esse caminho. E uma vez que tenha chegado, não mais como menino verás, senão crucificado. E tu ficarás junto com ele crucificado, ou seja, ela vai morrer para as paixões dela, morrer para si mesma, para viver numa vida de alguém que é crucificada e ressuscitada ao mesmo tempo, ressuscitada com Cristo, para uma vida nova, que é uma vida divina. Então ela vai despertar para a vida divina e vai morrer para a vida mundana. Então Nossa Senhora, ela ensina tanto para nós isso. Desde quando a gente faz a consagração dos 31 dias, né? Ela ensina tanto isso, né? Para nós, que a gente tem que olhar para Jesus, confiar em Jesus, que ela, por nenhum momento, ela escapou à vontade de Deus dela, ela nunca deixou a vontade humana ter nenhum poder, né? Ela amarrou no trono essa vontade humana, né? Nada, nenhum movimento dela foi fora dessa vontade divina. Então ela se manteve firme, né? E Nossa Senhora foi forte em todos os momentos, né? Foi forte no momento crucial ali, no momento da cruz, aquele momento ali em que ela viu o filho dela todo chagado, machucado, maltratado, escarnecido, e ela sofreu tudo com ela sofreu junto, ela foi crucificada com Jesus. E ela nos ensina esse mesmo caminho de um verdadeiro rei e rainha da divina vontade, de um verdadeiro filho, filha da divina vontade. É essa via, a via da imitação perfeita de Cristo. E para que imitemos Cristo, precisamos também olhar muito para Nossa Senhora. E Nossa Senhora nos ensina a confiança, a olhar sempre para Jesus. Não perder tempo preso a situações que às vezes a gente olha muito para a situação, para o tamanho da tempestade, mas não observa aquele Jesus que quer repousar no nosso coração, para mostrar para nós que quando Jesus repousa em nosso coração, você tem esse doce repouso. A gente não precisa temer a tempestade, não precisa mais ter o olhar externo das coisas, não medir as coisas pelo tamanho, mas entender que quando você tem Jesus, as outras coisas são muito menores diante do poder divino. E Nossa Senhora confiou, ela foi obediente em tudo, mesmo em situações muito difíceis da vida dela. Momentos assim, por exemplo, quando Nossa Senhora recebeu o anúncio que seria a mãe de Jesus, e ela obedeceu, não era para contar para José. Foi muito difícil para Nossa Senhora ter uma notícia tão maravilhosa, né? A divina vontade ali tão forte nela, aquele momento de tanta plenitude, ela não poder falar sobre isso, dessa graça, e ao mesmo tempo o sofrimento quando ela viu José sem entender nada, né? Naquela situação, mas que ela sabia que era só confiar em Deus, que o Senhor falou que eles mesmos iam encarregar de falar para José, que ela poderia ficar em paz e confiar, e ela fez. Ela sofreu, mas não se perturbou, jamais, porque ela não ficou confiando não é no externo, entende? Não é um olhar externo. Ela sabia que a solução não era humana, a solução que vinha divina, e que ela confiou na graça de Deus o tempo todo, né? E naquela época, né, as circunstâncias eram que uma mulher era apedrejada. Então, humanamente falando, tudo era difícil, tudo era para dar errado se a gente fosse olhar externamente falando a situação. São José vendo aquilo, não entendendo, não é? E ao mesmo tempo, né, naquela simplicidade dele, nunca maltratando Nossa Senhora, nada disso, julgando, nada disso. E ao mesmo tempo ela confiando que Deus ia manter a ordem de todas as coisas, ela confiando nele, mas algo que só ela sabia, os outros não entendiam. E humanamente falando, né, socialmente falando, o risco de morrer apedrejada, né, por causa da dureza do coração das pessoas, né. Enfim, muitas circunstâncias difíceis, mas uma única fé em Deus, uma fé que tinha caminhava retamente, um olhar fixo só nas promessas de Deus, né, que Jesus falou, que o Espírito Santo falou, que ele ia falar, ele ia se encarregar de falar, ela confiou. Então ela confiou em Deus em tudo, em todas as coisas. Ela sabia que para Deus nada é impossível, assim como não foi impossível a gravidez da sua prima Isabel. Não era também impossível ele operar o que ele estava operando nela, porque para Deus todas as coisas, para Deus é possível tudo. Então, dentro dessa fé é que a gente tem que viver também, acreditando que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e confiam e esperam nele.
tá? Então foi muito lindo esse momento da Luísa com Nossa Senhora para fortalecer ela e fortalece cada um de nós. Quantas vezes Nossa Senhora vem nos auxiliar? E às vezes a gente não vê, mas ela está perto de nós. Ela nos abraça quando a gente está sofrendo. Nossa Senhora enxuga muitas das vezes as nossas lágrimas e a gente nem sabe disso. Ela ajuda a gente quando a gente está na nossa família, na nossa casa, na dificuldade. Para quem tem filhos, no cuidado com os filhos, ela ajuda. Se você chamar por ela, ainda mais você se consagrando a ela vai fazer questão de ela mesma vir cuidar de você, ela faz questão de cuidar das suas pequenas rainhas e dos seus pequeninos reis. Ela faz questão de cuidar e ela sempre aponta Jesus, sempre aponta Jesus. Mantenha os olhos fixos em meu filho. E do mesmo modo que a Luísa falou, minha mãe, ajuda-me, que querem tirar-me Jesus. Então às vezes a gente sente assim, os problemas querem me tirar dessa paz, mãe. As tentações, as dificuldades querem me tirar dessa paz. Mas Nossa Senhora fala, não temas, teu empenho seja teu olhar interior fixo sobre ele. E isto tem tanta força que todas as outras forças humanas e diabólicas ficarão debilitadas e derrotadas. Então, ela já nos dá a chave da vitória de um filho e filha de Deus, manter os olhos fixos em Deus. Ele sabe o que ele faz, ele não nos decepciona. Nosso Deus é maravilhoso, ele é grande, ele é justo, ele é sábio, ele é tudo para nós. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Nossa Senhora, nossa Rainha Mãe, nos ajude na nossa caminhada, sempre apontando para nós Jesus, cuidando dos nossos corações. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade, minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Glória que goza no céu, a celestial Mãe. Esta manhã encontrei-me fora de mim mesma, e vendo a bobada do céu, vi 7 sóis muito resplandecentes. Mas a forma era diferente do sol que nós vemos. Começavam em forma de cruz e terminavam em ponta. E esta ponta estava dentro de um coração. Ao princípio não se via bem, porque era tanta a luz desses sóis que não deixava ver quem estava dentro. Mas quanto mais me aproximava, mais se distinguia que dentro estava a Rainha Mãe, e em meu interior ia dizendo: quanto gostaria de lhe perguntar se quer que me esforce para sair desse estado, sem que esperasse o sacerdote. Queria aproveitar o momento que havia Nossa Senhora, né, para pedir confirmação de Nossa Senhora, né, do estado dela, né, queria ouvir a mãe, né, o que a mãe tem para dizer, né, porque ela perguntava muitas vezes para Jesus, né, então ela queria perguntar para Nossa Senhora. Então ela até falou, quanto gostaria de lhe perguntar se quer que me esforce para sair desse estado, sem que esperasse o sacerdote, né, sem esperar a obediência, né, ela, por esforço próprio, sair do estado, né, que ela ficava. Não tinha como, né, gente? Enquanto isso acontecia, me encontrei a seu lado e eu disse, e me respondeu um não, incisivo. Nossa Senhora foi firme, né? Muito firme com ela, falou não, simplesmente isso, né? Não, pronto, sem discussão, né? Então eu fiquei mortificada por essa resposta, e a Santíssima Virgem se voltou para uma multidão de pessoas que lhe fazia coroa e lhe disse, escutem o que ela quer fazer, e todos disseram, não, não. Depois, aproximando-se de mim, toda bondade me disse. Aí depois, né, ela vem e fala com ela, explica para ela, minha filha, ânimo no caminho da dor, né? Vê esses 7 sóis que me saem do coração? São minhas 7 dores que me frutificaram. Tanta glória e esplendor, estes sóis, fruto de minhas dores, lançam setas continuamente no trono da Santíssima Trindade, né? Então, veja, minha filha, né? É como se ela falasse assim, né? Tenha ânimo diante do caminho de dor, porque a dor pode até assustar, né? A dor, né? É difícil passar pela dor, mas a dor é frutífera. Então, a dor, ela faz parte do caminho. Você não pode, ela
querer se privar dessa dor que ela tinha, da obediência, de ter que esperar o confessor, por ela própria tentar fazer as coisas do jeito dela. Não, né? Tenha ânimo, tá difícil. Mas é o que o Senhor quer. Te custa muito isso? Mas é exatamente o que o Senhor quer, o que é mais difícil para você. Então ela fala com a Luísa, tenha ânimo no caminho da dor. Tá vendo? Porque é na dor mesmo, né, que estão os frutos. E esses frutos dessa dor trazem muita glória e esplendor, né? Enriquece mais ainda a Santíssima Trindade, porque, igual ela fala aqui, Nossa Senhora fala da dor que ela sofreu e fala e conta para ela os frutos dessas 7 dores, ó, as 7 dores que me frutificaram tanta glória e esplendor, estes sóis, fruto de minhas dores, tá vendo? A luz que há por trás da dor, né? Então a dor não é uma coisa para a gente olhar com medo, para olhar como algo adverso a nós, ao contrário, é graça de Deus. Aí ela fala, ó, olha só, por trás disso são sóis, tá vendo? São divinos, ó, fruto de minhas dores, ó, o sol. E lançam setas continuamente no trono da Santíssima Trindade, né? Que é a oferta mais generosa que Deus quer. Essas dores de Nossa Senhora, as 7 dores de Nossa Senhora, era exatamente, vamos dizer assim, o que a Santíssima Trindade mais quis, né? Vamos dizer assim, porque dessa dor tem amor, né? Então, por trás da dor tem os seus frutos, entende? Então, Nossa Senhora está contando para ela, a qual, sentindo-me ferida, me envia os 7 canais de graça continuamente, convertendo-me em dona, e eu os disponho para a glória de todo o céu. Tá vendo só que maravilha? Para alívio das almas purgantes e para o benefício de todos os veadores. Então, as dores, igual as dores de Nossa Senhora, tudo foi na divina vontade. Essa dor, os efeitos dela, os frutos que elas produzem, continuam no mundo, não acabou. Elas lançam setas continuamente, olha, em torno da Santíssima Trindade, a qual, sentindo-me ferida, me enviam 7 canais de grande graça. E o que Nossa Senhora faz com isso? Converte, né? Que esses canais de graças converte ela em dona, a posse, né? E eu os disponho para a glória de todo o céu. Olha só o que ela faz com isso? Para alívio das almas purgantes e para o benefício de todos os viadores. Então, as nossas dores vividas também, sabe, na divina vontade, o Senhor usa dessas dores também para derramar graças infinitas. As dores que a gente suportar, que Ele permitir, por amor a Ele, a gente viver, essa dor, toda a dor, tudo que a gente passa por amor a Ele, essas dores, a Santíssima Trindade é como se acontecesse isso, lançasse setas continuamente toda a Santíssima Trindade, que esse ato, né, esse ato da nossa dor na divina vontade, é como se tivesse esse mesmo efeito. Lançam setas continuamente em torno da Santíssima Trindade, a qual, sentindo-se ferida, enviam 7 canais de graça continuamente, convertendo em dona, e os dispõe para a glória de todo o céu e terra, para alívio das almas purgantes e para benefício de todos os viadores. Então, Jesus, na nossa alma, nas nossas dores, Ele está usando das nossas dores, dos nossos sofrimentos para fazer a mesma coisa, para salvar almas, para alívio das almas do purgatório, para benefício de todas as pessoas que estão aqui na terra e também para a glória daqueles que já estão no céu. Então, todos os nossos atos, e de uma forma especial as nossas dores e sofrimentos, Jesus usando dessas dores, porque quando a gente morre para nós mesmos, né, a gente está dando tudo para Ele, então é Ele que usa como Ele quiser, né, vai dispor da forma que Ele quiser, porque Ele se torna o dono, né? Então Ele pega tudo isso e faz o que Ele quiser. Então isso tudo é glória mais ainda para todo o céu, para as almas que estão no purgatório e para todas as pessoas que estão na terra. Então, céu, purgatório e terra, todos são atingidos por essa graça. São canais de luzes enviados para toda a humanidade. Então, a dor de Luísa está fazendo o mesmo com aquilo que a Luísa está passando. Entende? Aí, enquanto dizia isso, desapareceu e me encontrei em mim mesma. Então, aí a Luísa não tem o que dizer. Ainda mais quando a Nossa Senhora fala, né? Como aquela mãe, né? Ela é firme, ela corrige, ela fala:
Não arruma confusão, né? Se renda, né? Não arruma confusão, né? Não tenta fazer as coisas pela própria cabeça. Para de se ouvir, porque a Luísa estava se ouvindo. Ela teve uma visão linda dessa aqui, ó, mas ela começou a se ouvir, né? Ela começou a ouvir. Ah, eu vou falar para Nossa Senhora que perguntar para ela se eu posso, né, por mim mesma, não precisar de confessor e tal. Aí Nossa Senhora dá uma chamada de atenção. Esse sinal de Nossa Senhora valeu por 1000 sermões, porque esse sinal foi tão forte que deixou ela assim na situação, sabe? Sem ter o que falar, né? É um não firme, né? É um não de autoridade. Então, por que que ela fala assim com a Luísa, né? Com esse não de autoridade? Para ela nem pensar mais em fazer esse tipo de pergunta ou ter esse tipo de pensamento. Para ela morrer para aquele pensamento naquele exato momento, não é? Aí ela mostra, olha filha, veja na minha vida, olha meu exemplo. As minhas dores foram maiores que as suas, né? As dores de Nossa Senhora foi maior do que a dor de qualquer um de nós. É maior. E olha só, ela nunca perdeu o ânimo. Aí ela fala dos efeitos que tem as dores dela para toda a humanidade. Então, todos nós somos beneficiados por essas dores, né? Por isso que ela é nossa corredentora, né? Então, se a gente pensar na gente, né? Olha um monte de pessoas que vamos dizer assim, não acabamos não ajudando, um monte de alma que fica sem receber as graças, se formos egoístas, né? E não deixar Jesus, né, dispor da gente da forma que ele quiser, se a gente ficar arrumando confusão, querendo mudar as coisas, né? Agora, quando Jesus tem essa liberdade, como ele tinha na vida de Nossa Senhora, né? Deus tinha essa liberdade. Quando Jesus também tem essa liberdade na nossa alma, quando a gente dá tudo para ele e morre para nós mesmos, ele pode fazer o que ele bem quiser, porque é tudo dele, né? A gente reconhece que é tudo dele, dá para ele domínio total, entendeu? Agora, se a gente quer se livrar das coisas, né? Por um momento a gente quer viver, quer pensar na gente, olha só a perca que é isso, né? Então, tudo é para o bem, tudo que nos acontece é para o bem. Amém? E que Nossa Senhora nos ajude na nossa caminhada diante de nossas dores também, né? Saber a ser humilde, a se resignar e reconhecer que tudo é bom, tudo é para a glória de Deus, tudo tem seu fruto, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Livro do Céu, volume 11, 4 de novembro de 1915. Dor da Santíssima Virgem pelo flagelo da guerra. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrava-me fora de mim mesma junto com a Rainha Mãe, e pedia-lhe que se interpusesse diante de Jesus para fazer cessar o flagelo da guerra. Dizia-lhe: Mamãe minha, piedade de tantas pobres vítimas, não vê quanto sangue, quantos membros destroçados, quantos gemidos e lágrimas? És a mãe de Jesus, mas também nossa. Portanto, cabe a ti pacificar os teus filhos. E enquanto lhe implorava, ela chorava, mas apesar de chorar, parecia inflexível. Eu chorava também e continuava rogando pela paz. E minha querida mamãe me disse: Minha filha, a terra ainda não está purificada. Os povos se mantêm endurecidos. E além disso, se o flagelo termina, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? A veste que em muitos cobre suas vidas é tão deplorável que os mesmos leigos têm repugnância de aproximar-se deles. Vamos rezar. Vamos rezar. A Luísa estava falando com Maria e a gente estava vivendo
a Primeira Guerra Mundial. Estava no período da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Então a Luísa estava falando com Maria: mãe, piedade de tantas pobres vítimas. Não vê quanto sangue, quantos membros destroçados, quantos gemidos e lágrimas. Foi terrível, a Primeira Guerra. Muitas mortes. És a mãe de Jesus, mas também a nossa, portanto, cabe a ti pacificar os teus filhos. E as duas choravam. Nossa Senhora parecia inflexível. Ela chorava, ela sentia a dor pelo que estava acontecendo, vendo tanta morte, tanto sangue derramado, tanto conflito, tanto sofrimento. Ela chorava por isso, mas ela parecia inflexível. Ela concordava com a guerra. Tipo assim, ela não ia implorar para acabar com a guerra. Por quê? Aí ela vai explicar: minha filha, a terra ainda não está purificada. Os povos se mantêm endurecidos. E além disso, se o flagelo termina, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? Nossa Senhora, por mais que ela chore por nossa sorte, pelos flagelos, pelos castigos que acontecem aqui na terra, ela se mantém inflexível. Por quê? Ela sabe. Ela se mantém inflexível no sentido assim de não implorar para Deus, para a divina vontade, suspender o flagelo. Quem converterá as almas? Se não tiver o flagelo, se não tiver a cruz, se o castigo não acontecer. Porque é uma purificação que está acontecendo. Vamos pensar no que está acontecendo hoje. O que está acontecendo desde essa época, Se ela falou assim: ó, minha filha, não tem jeito. A guerra, isso era em 1915, a guerra ainda durou até 1918. E Nossa Senhora falou: a terra ainda não está purificada, e não está até hoje. A terra ainda não está purificada. Enquanto houver uma pessoa na face da terra, fazendo sua própria vontade, com o coração endurecido, obstinado, a terra vai continuar sendo purificada. Deus vai mandar os flagelos, os castigos, porque tudo o que está acontecendo é consequência do pecado. Então, se acabar o pecado, acaba tudo o sofrimento. Mas enquanto não acabar o pecado, a terra não for purificada, purgada, enquanto houver uma pessoa pecando, Deus vai enviar os flagelos. E a gente vê isso como misericórdia de Deus, porque Ele quer salvar as almas. É difícil a gente entender isso, Pensar assim, como assim Nossa Senhora não estava pedindo, ela chorava por nossa sorte, mas ela falou, ela parecia inflexível. Então ela disse: vamos rezar, vamos rezar. Vamos rezar para quê? Para esse flagelo ser eficaz, para converter as almas, para os corações endurecidos voltarem para Deus. Ela sabe que ela é a nossa mãezinha, ela é muito linda, maravilhosa, ela nos ama muito, mas porque ela nos ama, ela sabe, ela quer a nossa alma. Assim como Deus, a vontade dela e a de Deus é a mesma. Jesus também sofre. Jesus também sofre quando tem que nos castigar. Que pai que não sofre quando tem que castigar o filho? A gente aqui na terra sofre. Quando eu tenho que castigar meu filho, quando eu tenho que bater nele, que eu tenho que brigar com ele, colocar ele de castigo. Nossa, como eu sofro. Quando meu esposo coloca meu filho de castigo, meu coração sofre demais. Igual a Nossa Senhora. Eu posso ver aqui meu esposo, como a justiça, que está castigando meu filho, porque ele está
merecendo, ele precisa entender o que ele está fazendo, né? Ele tá desobediente, ele é muito desobediente, o menorzinho. Ele sabe que tá errado, a gente fala para ele que não pode. Ele, por exemplo, tá jantando e ele tá jogando a comida para cima. E a gente fala. Aí meu esposo fala: vai pro quarto, fica lá olhando para a parede. E ele chora muito quando meu esposo manda ele pro quarto, para ficar no quarto de castigo. Aí eu poderia falar assim, aí eu fico só olhando. Meu coração dói demais quando eu vejo ele chorando lá, olhando para mim. Às vezes ele chama mamãe, mamãe. E aí eu falo, eu fico calada, porque eu sei que esse castigo é necessário. Mas eu não vou ficar intercedendo lá, falando com meu esposo, tira ele do castigo, tadinho. Não deixa ele sofrer não, tadinho. Ele é muito pequenininho. Não, eu não faço isso porque eu sei que isso vai ser ruim para ele. Porque ele não vai aprender, porque ele não vai aprender a obedecer, né? Então, Nossa Senhora é a mesma coisa, ela não vai se colocar diante da justiça para pedir algo que seja prejudicial para as almas, para a salvação das almas. Ela faz o possível para a gente sofrer menos, para, tipo assim, aplacar a justiça, para o castigo ser mais brando. Mas ela pede que o castigo seja brando, mas que não seja a ponto de não fazer efeito, né? Porque, por exemplo, se eu, no caso do meu filho, que está desobediente, eu podia falar assim com meu esposo: Marcelo, não põe ele de castigo virado para a parede, não. Ele chora tanto, é tão ruim para ele. Só fala com ele com muito amor. Vai resolver? Vai resolver? Só falar com ele com muito amor? E ele, sendo que a gente já falou e ele não atendeu? Eu vou estar. Isso é amor pelo meu filho? Eu vou sofrer muito vendo ele chorar, de olhando para a parede, porque ele chora muito. Mas é isso que resolve? Então, tá bom, eu vou aceitar. Eu quero que a alma dele aprenda. Eu quero que ele aprenda a ser obediente. Esse é o objetivo, isso é amor. O amor é isso, é você querer que a alma retorne para Deus, que a alma seja ordenada. Então, o que é necessário para a alma voltar para Deus? É um castigo mais severo? Então, eu aceito. E Nossa Senhora é a mesma coisa. Ela vai aceitar, se não, mas se for possível, se for, ela vê, se for possível resolver só com um castigo mais brando, tem almas que cada filho, ela conhece cada filho é de um jeito, né? Talvez com o meu outro filho, só falando, ele já obedece, aí não precisa do castigo no quarto. Mas com o outro já precisa de um castigo mais severo. Então, né, ela intercede, a Nossa Senhora vai interceder por cada filho em particular, pela nossa vida, né? Às vezes às vezes se a gente pensar só na conversão de uma alma, né? Ela está cuidando a gente pede para ela: mãe, eu quero a salvação dessa alma, me ajuda. Pode mandar, mãe, a cruz o que for necessário para essa alma voltar para Deus, ela vai saber. Às vezes precisa tem almas que precisam só de uma palavra, de uma exortação, assim, a alma já volta para Deus, mas tem almas que precisam passar por uma situação muito complexa, sentir muita dor para voltar para Deus. E aí ela, como mãe, ela vai concordar com essa punição, nessa punição não, essa cruz. Nossa Senhora ama a cruz também. Ela ama a cruz. Né? Ela beija nas 24 horas da paixão, ela fala da cruz, né? Ela ama a cruz, ela beija a cruz, o filho dela tá lá, então ela sabe que esses flagelos é a cruz. É Deus mandando a cruz para purificar a terra, para santificar. Então, até hoje, a terra não está purificada
e precisa dos flagelos. Aí ela fala: e além disso, se o flagelo termina, quem salvará os sacerdotes? Se não tem a cruz para purificar? Quem os converterá? É a cruz que purifica, que santifica. É a cruz. Então não pode cessar a cruz. Não, de jeito nenhum. Enquanto a terra não for purificada, temos que clamar pela cruz. Adorar a cruz enquanto não tiver purificado tudo, redimido tudo, salvado tudo, purificado tudo. Não pode cessar a cruz, o flagelo, a cruz, né? Não pode. Quem converterá as almas? A veste que em muitos cobre suas vidas é tão deplorável que os mesmos leigos têm repugnância de aproximar-se deles. Vamos rezar, vamos rezar. Então é complexa essa situação dos sacerdotes, né? Nossa Senhora mesmo está falando. A veste que cobre muito a vida deles é tão deplorável que até os leigos têm repugnância de aproximar-se deles. Até a gente, como leigo, percebe às vezes atitudes dos sacerdotes que nos causa repugnância. Né? Meu Deus do céu, isso é complexo. Escândalos que a gente vê, né? Que os sacerdotes estão envolvidos. Quando a gente vê um sacerdote envolvido num escândalo de pedofilia, de, de, de desvio de dinheiro, é uma coisa que causa repugnância. Porque a gente sabe, né, a, a graça do sacerdote, a gente sabe que é a representação de Cristo. Ele consagra o corpo e sangue de Cristo e ele se envolver com. E ele ter essa veste da impureza causa repugnância, né? Causa repugnância nos leigos. Vamos rezar, vamos rezar. Então Nossa Senhora nos convida, vamos rezar. Tá acontecendo um monte de coisa, a terra está sendo purificada já nesse momento, nesse tempo, a terra está sendo purificada e a gente reza, reza, reza que as almas se convertam, que esses castigos, que os flagelos sejam eficazes para a conversão das almas, né? E a Nossa Senhora chama a atenção aqui para os sacerdotes. Então rezemos pelos sacerdotes. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.